Evite chegar atrasado. Obrigada pela sua atenção. Agora aproveite e tenham todos um... Amada igreja, bom dia. Vamos ter o início deste culto dessa manhã. Vamos fazer uma oração diante de Deus. Pai, firmamos um compromisso agora, nessa manhã, de te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. E toca nos nossos corações, Pai, ajuda-nos também nesse tempo, porque queremos entregar este culto para o Senhor, como gratidão pelo que o Senhor é sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, pelo teu imenso amor, por ter enviado Jesus Cristo para nos salvar. Somos gratos, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, Pai. Por isso que estamos aqui, para te render um culto que seja agradável, em primeiro lugar, ao Senhor. Então, Senhor, toca no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que nesse tempo teu Espírito Santo esteja se movendo aqui no nosso meio e dentro de nós. E em nome de Jesus, nós só pedimos, ó Pai, mas damos toda a liberdade para o Senhor entrar, Pai, nas nossas vidas. Vemos o que nós temos que nos arrepender e pedir perdão, ó Pai, pelos nossos erros e falhas, para que o Senhor nos perdoe e nos purifique de todo pecado, Senhor. Que nossa casa, Senhor, possa habitar as tuas bênçãos, Senhor, possa habitar a tua vontade, o teu querer. E em nome de Jesus, ó Pai, somos gratos por ti. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar, em primeiro lugar, Hoje é Tempo. Uma música antiga, né? Eu acho que a maioria conhece. Então vamos fazer o seguinte, ó, improvisação agora. Hoje é Tempo. O primeiro refrão, as mulheres vão cantar, assim, com bastante gosto, né? E os homens vão estar orando, né? Orando pela igreja, pela vida das mulheres, pelas famílias. E aí, quando entrar o segundo refrão, em nós agora habita o seu Santo Espírito, os homens vão entrar, vão cantar bem forte, e as mulheres vão orar. E depois a gente vai repetir a música todo mundo junto. Tudo bem? Vamos tentar? Fique à vontade. Se você quiser ficar de pé. Então, a primeira parte as mulheres cantam, tá bom? E aí depois os homens. Mulheres. Vem louvar.
sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Sai do seu lugar agora, permite seu irmão na paz do Senhor, enquanto a gente canta. Hoje é tempo de louvar a Deus, e é seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Aleluia! Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. Em nós agora vida seu Espírito, e é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Aleluia! Vem louvar, vem louvar, vem Abra os olhos. Esse é o tempo que a gente possa, além de consagrar as nossas vidas, dizer para Deus que tudo pertence ao Senhor. Também é um momento, se você tiver algum dízimo, oferta para entregar na casa do Senhor, você possa estar fazendo neste momento, nessa música. E Deus esteja nos abençoando. Amém? Espera aí um pouquinho. Tá saindo? Tá? Deixa eu só... Não tá? Tá ou não tá? Tá? Espera aí um pouquinho só. Deixa eu só ver o meu retorno aqui que tá... Alô, alô? Desculpa, perdão. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Aleluia, Senhor, queremos te ver. Quero te ver. Sim. De novo, abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Santo nome, Senhor, vem-te alto e exaltado, exaltado e bem alto, brilhando lá no
sobre nós é o amor. De novo. Sua bandeira, conta pra pessoa do seu lado. Sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor. De novo, aponta pra essa pessoa. Sua bandeira sobre ti, sua bandeira sobre mim, sua bandeira sobre nós é o amor. Querido Deus, recebe as ofertas, Senhor, os dízimos, tua casa, Senhor, como gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado também de recursos financeiros. Nós somos gratos pelo sustento, pela comida, temos a oportunidade de nos alimentarmos, pelas roupas, por tudo aquilo que nós podemos comprar, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque tudo que existe nos céus e na terra é seu, Senhor, e seu este reino. Até mesmo os nossos bens materiais são teus, Senhor. Que possamos cada vez caminhar com entendimento sobre isso, sobre os recursos financeiros, e aí sim, Senhor, haverá alegria no nosso coração, e dizer obrigado, Senhor, obrigado, somos gratos por Ti, pela Tua imensa graça, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tem uma música não tão nova assim, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vai estar cantando. Os que souberem podem nos acompanhar. Mas ele é baseado no credo apostólico. Uma declaração de fé que a gente pode estar expressando para Deus. Então, essa música, assim, para mim, ela tem muita letra, muito conteúdo, né? E por isso que estamos colocando aqui na igreja. Vamos cantar Eu Creio. Através
na Santa Igreja, eu creio em ressurreição, quando Jesus voltar, pois eu creio no nome de Jesus. Eu creio em Deus nosso Pai, eu creio em Cristo Filho, eu creio no Santo Espírito, nosso Deus é três em um, na ressurreição que nos levantará, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus, pois eu creio no nome de Jesus. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus sobre as nossas vidas. Glória ao teu santo nome, Pai. Tu és bendito sobre nós, ó Pai. Recebe todo esse louvor a Ti, Senhor. Agora a Tua palavra, Senhor, seja ministrada em cada coração. Que a Tua palavra possa penetrar, Senhor, quebrar todas as barreiras, ó Pai, todos os preconceitos. E a Tua palavra, Senhor, possa estar frutificando em nossas vidas, ó Pai. Abençoa o pastor Santareno, que trará agora a Tua palavra, Senhor. Ministra sobre a vida dele, Senhor, de seus lábios possam sair palavras, ó Pai, que vêm do Senhor, Pai. E que possamos, ó Pai, como igreja, reter tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a igreja a sentar-se. Vamos chamar as crianças. Quem que vai? Oh, João Pedro Pimentel vai trazer a palavra e as crianças possam vir aqui. João, o que você vai falar hoje para as crianças? Bom dia, igreja. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a infância de Jesus e principalmente sobre obediência aos pais, com base no versículo de Lucas 2,52, que diz: E Jesus crescia, estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Amém. Estende sua mão sobre as crianças agora. Querido Pai, Tu vem estar abençoando essas crianças, ó Pai. Que também a palavra seja plantada no coração deles. E eu peço, Senhor, sobre todos os professores, ó Pai, os cuidadores, a vida de João Pedro trará a palavra também. Senhor, ministra sobre a vida deles, sobre a equipe, Pai. Eu quero, com gratidão, Senhor, agradecer, ó Pai, a disposição deles a estar cuidando das crianças. Tu vem estar com eles, ó Pai, abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Então, convido o Santareno. Vai precisar de pedestal, Santa? Não precisa de apresentações, né? Falei pro Santa, nossa, você estava viajando bastante, né? Mas tudo dá trabalho, né, Santa? E também para dar um feedback para os irmãos. Muito bom te ver, Renato. Muito bom ver os irmãos. Agradecer junto a Deus, a vocês, Igreja Holiness, que estenderam a mão sobre nós, que tem orado por nós. Tudo certo? Está desligado. Vou pedir o pastor.
Então, eu estava dizendo, agradecendo a Deus por essa igreja, porque estendeu a mão sobre nós, a mim, a minha esposa, os nossos filhos. A última vez que eu estive aqui foi quando a igreja nos abençoou, orando por nós, e também os irmãos contribuíram para que nós pudéssemos fazer aquela viagem para Angola. Eu sei que recurso financeiro é importante, ele faz toda a diferença. Mas tem uma coisa que faz muito mais diferença, que é aquele momento que os presbíteros dessa igreja estiveram aqui à frente e impuseram as mãos sobre nós. A Bíblia fala que quando Paulo e Barnabé, a sua equipe, saíram de Antioquia para ir para o campo missionário, a igreja impôs as mãos sobre eles e os despediram. Isso é muito importante no mundo espiritual, porque você vai com a autoridade do Senhor Jesus, mas também com a bênção da igreja. A igreja dizendo, estamos juntos, estamos apoiando você. E eu não queria, assim, continuar falando, sem antes passar um vídeo. Eu acho que as meninas aí são muito rápidas. Elas já colocaram um vídeo, então a gente vai assistir um vídeo, depois eu vou explicar algumas coisas. Eu vou só pedir depois, para retomar o vídeo, tem uma imagem de uma casa assim, que aparece no começo, logo no começo, próximo do litoral. Tem uma história para explicar sobre essa história aí. Tudo certo, filhas de Deus? Desembarcamos em Luanda com o coração cheio de expectativa. A missão? Fortalecer o movimento... Pare aí, por favor. Pare aí. Isso aí. John Biden, ex-presidente americano, esteve ali no último... acho que foi a última viagem que ele fez. Aquela casa que você está vendo ali no finalzinho, quando a gente fala da escravidão, dos africanos que foram trazidos da África para muitos países do mundo. Eu acho que o Celso, a Yumi, cadê a Yumi? A Yumi está ali, o Celso Ishida está ali. Eles estiveram em Angola, estiveram nessa casa ali, já visitaram essa casa ali. Isso hoje é um museu da escravatura. Você pode ver que tem um porto ali, depois aí é o litoral, aí já é praia. 80% dos negros escravizados que saíram da África para muitos países do mundo passaram por esse lugar ali. Porque 80% dos negros enviados para vários países do mundo saíram de Angola. Essa casa é uma casa que qualquer pessoa que vai lá arrepia saber o que aconteceu nesse lugar. Os homens eram separados das mulheres, levados nesse porto, era chamado porto de escravatura, onde então as crianças, homens, crianças, mulheres, a partir dos 13 anos, eram marcados com ferro, com a marca do traficante de escravo. E depois eram batizados. E depois eram separados os homens das mulheres, as mulheres das crianças, eram pesados e colocados em navio negreiro. E ali saíram para nunca mais voltarem para o continente. Qualquer pessoa que chega ali sente uma repulsa com aquilo que o ser humano pode fazer. E a Carol, que está falando no vídeo, ela é do Perspectiva, e ela foi junto com a gente. E ela foi sábia de colocar esse vídeo logo no começo, colocar essa imagem da realidade da escravidão. Mas hoje, a gente vai falar da escravidão, vai falar do que a gente foi fazer em Angola. Então, dê o play aí para a gente continuar aí o vídeo. A bagagem estava recheada de sonhos, mas as metas eram bem concretas. Formar o colegiado nacional, realizar o primeiro treinamento de instrutores angolanos e capacitar os coordenadores para os próximos passos. O Movimento Perspectivas chegou em Angola há cerca de 4 anos. De lá para cá, mais de 300 alunos já passaram pelas aulas, seja online ou presenciais com apoio em vídeo. Mesmo com as dificuldades, como o tempo apertado, a internet que às vezes falha, a equipe ainda se formando, o mover de Deus tem sido visível. E os testemunhos já começam a surgir e são maravilhosos.
Sou missionário e também tenho trabalhado como coordenador desde 2023. Eu, em 2022, fiz o curso, então fiquei desafiado por Deus em começar uma igreja, numa comunidade onde não havia igreja, e começamos do nada e hoje nós estamos com uma igreja a crescer, não aquela igreja só, nós já temos mais uma outra igreja ao lado daquela que nós começamos, tudo isso é força do Perspectivas. A minha província, recheada de igrejas ou pastores, um bocado fechados em relação a missões. Existem muitos povos não alcançados na nossa localidade. Muitos povos. Então, eu penso que o Perspectiva vem como uma ferramenta muito necessária para um despertamento a esses líderes, a esses cristãos, porque sozinhos não conseguimos. Então, a mobilização a esses líderes e pastores, no meio do Perspectiva, servirá um elemento muito importante para que a nossa localidade, a nossa região, possa ser alcançada na sua totalidade. Mas agora chegou a hora de um novo capítulo. Ter instrutores angolanos ensinando com a sua própria voz, sotaque e vivência. Esse é um passo essencial para o avanço do movimento no país. Foram 4 dias intensos, muita troca, aprendizado, desafios e uma certeza no coração. Esses irmãos e irmãs agora são os mordomos do paradigma. São eles que vão cuidar, ensinar e espalhar a visão de Deus sendo adorado por todos os povos. Um dos princípios mais importantes em missões é esse. A obra floresce de verdade quando é liderada pelos próprios nacionais. E isso ficou muito claro ao ver os irmãos angolanos ensinando, com histórias, expressões e exemplos tão próprios da sua cultura. Sem dúvida, o coração da igreja angolana vai ser tocado de uma forma única e profunda. E eu posso garantir que a expectativa para as aulas presenciais lideradas por instrutores angolanos está lá no alto. A expectativa é poder ensinar os meus irmãos angolanos no contexto angolano, com o exemplo angolano, com a cultura angolana, né? E mostrar também que é possível. E eu creio que isso vai ajudar eles mesmos a crer que é possível juntos cá em Angola também podermos contribuir para a missão global. E de agora ter instrutores, eu creio que trará para Angola aquilo que sempre sonhamos, né? Ver movimentos se levantando de diversas igrejas ao redor do país, contribuindo para a missão global. Eu penso que o impacto será bem maior em relação às turmas online. Eu creio que Angola ainda vai está para experimentar um grande mover de Deus na área de mobilização dos povos, na área de missões. Nós ainda vamos experimentar muito mais do que já experimentamos. Então, vamos esperar para ver o que Deus vai fazer através de nós nesta nação. Mas é claro que ainda temos desafios pela frente. Por isso, ore conosco pela consolidação do colegiado de perspectivas em Angola, pela criação jurídica do movimento no país, pela impressão do livro em Angola e pelo avanço contínuo do movimento em cada canto dessa nação tão rica e diversa. O que esperamos? Frutos duradouros, cristãos engajados no propósito de Deus, igrejas se multiplicando, povos não alcançados sendo alcançados. Que alegria e que honra fazermos parte disso. E mesmo com desafios, seguimos alegres e confiantes, crendo que o Deus mobilizador que começou essa obra vai completá-la. Vamos juntos! Amém, queridos. Vocês fazem parte disso. Vocês fazem parte disso. Porque as orações, recursos que foram levantados, como Deus é bom, né? Como Deus é bom. Tem algumas coisas que... por que Deus permite que algumas coisas de maldade aconteçam? Nós estamos daqui com muito material, malas prontas, tudo feito. Quando chegamos lá em Guarulhos, uma das malas sumiu. Até agora não apareceu a mala. A companhia aérea não sabe onde foi para a mala. E naquela mala tinha muitos materiais que nós íamos usar para poder fazer o treinamento. Lembrando que naquele dia, quando eu falei aqui para os irmãos, que a gente ia pegar material daqui e poder levar lá em Angola. Mas então,
boa parte dos recursos que os irmãos deram para a gente, naquele dia, nós tivemos que chegar lá em Angola, então, à espera da mala, já que a mala está aparecendo e a Beth é muito ágil, então começamos a procurar outros materiais em Angola, já no preço um pouco diferente, e até andar um pouco, assim, andar o dia inteiro, procura para alguém, olha, isso aqui não é isso aqui não tem, até achar o lugar onde tinha que achar esse material, e a gente louva a Deus, porque Deus já tinha suprido a necessidade que a gente ia passar. Então, louva a Deus por essa igreja. Missões se fazem com os pés daqueles que vão, o joelho daqueles que oram e o bolso daqueles que contribuem. É assim que se faz missão. E vocês fazem parte disso. A gente elogia bastante aquelas pessoas que vão, mas a gente esquece que a Bíblia fala que não é só aquele que vai, mas também aquele que sustenta. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo agradece à igreja de Filipenses por fazer parte do ministério do apóstolo Paulo, de apoiá-lo. Quando você vê que Paulo quer ir para Roma, mas Paulo vai para Roma, a igreja em Jerusalém, ela tira a oferta para o apóstolo Paulo poder chegar lá em Roma. Nenhum missionário hoje vai por conta. Aliás, é muito ruim quando vai por conta. Uma vez, alguém procurou Billy Graham e falou assim, um milionário falou assim, Billy Graham, não fica falando de necessidade quando você vai pregar o evangelho. Eu tenho dinheiro suficiente para cuidar do seu ministério. Então, quando você precisar, é só entrar em contato comigo, que eu passo um cheque e você vai fazer missão. Billy Graham falou, você não entendeu. Não é o dinheiro que está em jogo, é a participação dos irmãos. É a participação daquela pessoa que vai orar, aquela pessoa que vai interceder. A participação dela na missão é muito importante. Então, entenda, irmão, missão não é só para aquela pessoa que vai, mas é aquele que ora, aquela pessoa que está aqui em Curitiba, aquela pessoa que esteve na sua casa, que várias vezes oraram aqui na igreja. Você participou da missão. Não é só aquele que vai, mas também aquele que está na retaguarda orando. Então, quero louvar a Deus por vocês. Eu mandei um diário, onde eu contei as minhas peripécias diárias. Alguns irmãos receberam, e a Yumi gentilmente fez um como que é a Yumi? Como é que ela fez um e-book, né? Então, a gente quer liberar para a igreja, se o pastor permitir, para os irmãos que quiserem ler, assim, saber como é que aconteceu o dia a dia. Acho que muita gente já tem acesso, mas talvez alguém queira saber mais um pouquinho. A gente voltou de Angola animados pelo que Deus está fazendo. Nós deixamos 15 irmãos angolanos, que vão ser os professores agora, não depende mais de online. Os irmãos faziam curso pegando o celular, e o celular pré-pago, tinham que pagar crédito no celular para depois poder fazer o curso. Agora não precisa mais, porque tem irmãos angolanos que vão dar esse curso em várias regiões do país. Então, louvamos a Deus por isso. Por outro lado, ontem a minha esposa esteve aqui, ela estava com uma camiseta da missão. Eu não posso nem citar essa missão, orientação da missão, porque nós estamos online. Nós trabalhamos também com uma outra agência missionária, focada para trabalhar com muçulmanos, evangelização de muçulmanos. Então, nós ficamos uma semana e tivemos que viajar novamente, dessa vez para um país na Ásia, onde nós tivemos encontro com vários missionários que estão na linha de frente. Aqueles missionários, o lema da missão, essa missão existe há 40 anos, começou nos Estados Unidos, tem muito missionário europeu, eu não tinha ciência que tinha tanto missionário europeu assim. Agora eu tive contato com um pouco desses missionários europeus, americanos, canadenses, muitos latinos, africanos, asiáticos. E a gente estava lá nesse tempo durante uma semana. É um tempo de olhar para o passado, verificar como é que está o presente e montar estratégia para o futuro. Essa foi a proposta dessa missão. Então, como eles trabalham com missionários, com missões em lugares difíceis, o lema da missão é ir onde ninguém mais quer ir. O missionário que faz parte dessa missão, que vai para o campo, ele assina um termo de que ele pode não voltar. Ele pode morrer lá onde ele vai.
Então, a gente ouviu histórias, por exemplo, de um irmão que ficou 824 dias preso num país muçulmano por causa da sua fé. A esposa teve que fugir de casa porque para não ser pega, só que ela sozinha, com os 3 filhos, para poder encontrar forma de poder sair daquele país. E ela contando a sua dificuldade, perguntar para Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que o meu marido? Todos aqueles questionamentos que você tem, dúvidas sobre Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre o amor de tudo isso ela falou, ela pensou em largar tudo. Mas houve uma proposta nesse país, com o governo americano, de soltar, de troca de prisioneiro. E como tinha esse irmão que tinha filhos, então um soldado americano deixou de ser solto para soltar esse irmão porque a proposta da troca de prisioneiro era em militares, mas incluíram esse irmão, já que ele tinha esposa e 3 filhos, e assim então ele foi solto. O caso de outro missionário, quem contou a história foi a esposa, que num país muçulmano, obviamente, que ela estava fazendo uma comida na hora do almoço, mas, de repente, ela achou que tinha uma coisa que tinha que comprar, que não estava ali. E falou para o esposo, você podia ir no mercado rapidinho para comprar? E ele pegou o carro, foi lá, só que eles não sabiam que eles já estavam no radar dos muçulmanos. Então, ele foi pego no mercado. Quando ele saiu do mercado para entrar no carro, foi pego, levado para fora da cidade, onde, então, aconteceu as atrocidades que você possa imaginar. O corpo dele foi esquartejado e depois espalhado por vários lugares daquela cidade. E essa irmã teve que sair de lá no porta-mala de um carro para ir para um outro país, para então voltar para o seu país. Muitos desses missionários que vão na linha de frente, eles não voltam. Mas eu fiquei olhando para aqueles homens, eu falei, eu não faço missão, não. Eu sou peixe pequenininho demais diante desses homens. Pessoas que sofreram na prisão, e um deles falou assim, a pior coisa não é morrer, porque morrer já não sente mais. A pior coisa é você ser torturado todos os dias, ser torturado, você passar por situações que você nunca imaginou que você ia passar. Mas você deixou o seu conforto, cidades como Los Angeles, Chicago, Londres, Paris, Berlim, e se enfia, desculpa a expressão, se enfia no meio do mato, das aldeias, em lugares remotos, onde nem o celular você consegue fazer uma ligação, tem apenas um rastreador que a missão tem, que enquanto está apitando, o sujeito está ali, está vivo, e de repente sumiu. Opa, o nosso irmão já foi. Fala, mas como é que pode? Como é que pode uma coisa dessas? Eles falam, não, nós temos a alegria de servir ao Senhor. E você via a alegria nessas pessoas. Ou o caso de um irmão, também, missionário, que foi recém-solto da prisão, mas deixou muitos dos seus amigos, irmãos, missionários, que ainda estão na prisão em um país muçulmano. E eu perguntei, mas por que não anunciam? Por que não falam? Não pode falar. Porque se falar, você está dando estratégias para esses países pegar os missionários. Mas também tem coisa boa que acontece nessas prisões. Um missionário estava num país africano, norte da África, são países muçulmanos. Ele fez uma live com uma igreja no seu país, e essa live estava no YouTube. Quando ele chega nesse país muçulmano onde ele foi, na hora que... E é interessante, esses países, você tem a fronteira, aqui no Brasil, você chega na fronteira, na Polícia Federal, carimba o seu passaporte, você pode ir embora.
Lá não. Lá chega, primeiro tiram a sua foto, tá? Não, mas eu já tirei. Não, tira a sua foto. Aí depois, mais lá na frente, tem a turma que vai pegar o seu passaporte. Essa foto que você tira é para eles verificarem nas redes sociais, para fazer uma varredura. Quando você chega lá na frente, eles já têm informações sobre você, suas redes sociais, que você fala, se você é cristão, pronto. Isso foi difícil, assim. Então, eu tenho fotos na internet, meu Deus do céu. A minha esposa não tem. Então, a missão nos aconselhou, né, a não mais ficar tirando fotos, colocar nas redes sociais, porque é perigoso. Você pode chegar num país, chegar no aeroporto e automaticamente ser preso, porque eles já sabem o que você faz, tá, muçulmanos. Angola tinha uma mesquita, em 2015, tinha uma mesquita. Hoje, em Angola, tem 70 mesquitas. Enquanto a igreja está pensando assim, vamos evangelizar eles ou não, eles já estão bem longe, com estratégias muito bem elaboradas. Então, tem algumas coisas que a gente não pode abrir aqui, porque está sendo filmado, tá? Mas se você quiser saber mais, né, eu posso tomar um café com você, e aí a gente conversa, né? E, quem sabe, no final do culto agora, você pode perguntar, a gente conversa, a gente fala mais um pouquinho. Mas algumas outras coisas eu vou estar falando durante o meu sermão. Então, quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Nós temos 11 versículos para ler e 4 questões para falar. Queridas, pode colocar isso aí. Aí está o texto, Atos capítulo 1, versículo 1 até o versículo 11, que diz assim a palavra de Deus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, lhes surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, porque vocês estão olhando para o céu, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, cientes de que nenhum de nós pode compreender a Tua palavra se o Teu Espírito não abrir a mente e o seu coração. Cientes também de que eu que estou falando aqui, Senhor, nada, Senhor, de mim, do meu conhecimento, das minhas pesquisas, fará qualquer efeito, ó Deus, se o Teu Espírito não for diante de mim. Por isso eu peço, Pai, nesta noite, nesta manhã, Tua graça, Tua misericórdia, ó Deus, o Teu favor sobre nós, para que o Senhor venha falar conosco. Ó Deus, os discípulos a caminho de Emaús, enquanto ouviam a Tua palavra, o seu coração ardia. Pai, eu quero que isso aconteça conosco nesta manhã. Enquanto a gente escuta a Tua palavra, o nosso coração possa arder, a nossa mente esteja aberta para ouvir a Tua palavra. Sejamos abençoados, sejamos instruídos, sejamos ensinados e sejamos, ó Pai, mobilizados para a Tua obra. E assim nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu quero
falando essa manhã, levando o evangelho a todos os povos. Lucas foi o escritor desse texto, desse livro de Atos. Algumas Bíblias aparecem como Atos dos Apóstolos. Quando fala Atos dos Apóstolos, parece que são os apóstolos que são os agentes, mas os apóstolos eles estão reagindo à ação do Espírito Santo. Lucas escreve esta carta a um amigo chamado Teófilo. E esse Teófilo era alguém que estava interessado em saber mais sobre a pessoa de Jesus. Teófilo recebeu a primeira carta, que é o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. Agora, Lucas está a escrever o segundo livro, a segunda carta para o amigo dele. A primeira carta fala de quem foi Jesus, o ministério dele, o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. A história podia parar por ali e acabou-se. Mas a história não para por ali. Esse Jesus que morreu, que ressuscitou, a história tem continuidade. E essa continuidade é essa que esse Lucas está escrevendo para o seu amigo, para entender. Veja o que ele vai dizer. Ele vai dizer que Jesus, após a sua ressurreição, ele ainda permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias. Jesus tinha andado com os discípulos durante 3 anos. 3 anos andou com eles, ensinou eles, caminhou com eles. Várias vezes sentaram à mesa, comeram juntos. Várias vezes caminharam junto no deserto. Várias vezes estiveram com Jesus, ouvindo de várias histórias, mas também vendo os milagres, a pregação de Jesus. Jesus fala para os discípulos que ele iria ser preso, ele iria ser morto, iria ser crucificado, iria ressuscitar. Os discípulos tiveram uma versão direta do Senhor Jesus. Jesus, então, morreu e ressuscitou. Se a história para por ali, não tem mais nada para contar, não tem mais nada para falar sobre esse Cristo. Mas Lucas quer dizer para Teófilo, a história não parou, a história continua. Esse Jesus ficou mais 40 dias falando para os seus discípulos. Imaginem vocês que Jesus, então, morreu e ressuscitou, e Jesus não aparece mais outra vez aos discípulos, não caminha mais com eles. O que teria surgido? Quais conjecturas poderiam dizer? Não, ele falou que ia ressuscitar, mas não apareceu, ninguém mais viu ele. Ele poderia ter ressuscitado e não apareceu aos seus discípulos. Qualquer dúvida que podia ser colocada sobre a ressurreição dele, talvez ela seria coerente. Mas não. Lucas está dizendo para Teófilo, ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, andou com eles 40 dias. Mas não é só para isso, só para estar diante dos discípulos. Mas Jesus retomou a conversa que teve com os discípulos. 3 anos de seminário intenso, 3 anos de caminhada com Jesus, 3 anos de estar na presença do Senhor Jesus. Ainda não foi suficiente. Ressuscitou, mas ele ainda passou esses 40 dias. Quem sabe para tirar dúvidas, quem sabe para ratificar mais aquilo que ele tinha falado, quem sabe ainda mais para poder orientar os discípulos de como eles poderiam continuar a pregar o Evangelho. E veja como é que Jesus vai ao céu, não vai no abrir e fechar dos olhos, não some do nada. Jesus está conversando com os discípulos e ele é levado aos céus e eles estão vendo ele ser levado aos céus. Testemunhas vivas do seu chamado, foram chamados. Pedro e os seus amigos eram pescadores, outros foram tirados no seu trabalho, andaram com Jesus, viram os milagres, viram tudo que ele fez. Quando ele foi preso, ficaram com medo, fugiram. Ele morreu, ele ressuscitou, foi atrás deles, conversou com eles, caminhou com eles 40 dias. Agora ele vai para o céu, todos eles estão vendo tudo isso. A história continua. Esse Cristo não é uma lenda, esse Cristo não é uma história, não é um mito, é a verdade. Jesus Cristo viveu entre nós. O Deus Emanuel, o Deus vivo, se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quando então Teófilo escreve essas verdades, ele vai dizer que essa missão de Jesus agora vai continuar.
com os seus discípulos, porque eles viram, eles presenciaram, eles foram as testemunhas vivas de quem é o Senhor Jesus. Então, nesta manhã, a gente vai falar sobre essa missão, a missão de levar Jesus, de levar o Evangelho a todos os povos. Essa camiseta do Perspectiva. O movimento Perspectiva surgiu em 1974. Aliás, em 1968, nos Estados Unidos, a revista Time trouxe uma foto de capa que dizia assim, Deus está morto nos Estados Unidos. Porque a sociedade americana, porque naquele momento, 1968, as pessoas queriam viver a vida deles, o humanismo estava tomando conta dos Estados Unidos, ninguém mais queria saber sobre Deus, então a revista chega à conclusão que Deus morreu num país chamado Estados Unidos. Mas os irmãos, pastores, líderes de várias igrejas, se reuniram na cidade de Dallas, num estádio de futebol. 120 mil jovens passaram o dia inteiro e a noite inteira em oração para que Deus levantasse americanos, jovens, que fossem para muitos lugares do mundo para poder pregar o Evangelho. E esses jovens que estavam orando queriam ser missionários. Então, alguns irmãos se reuniram, entre eles o Ralph Winter, que é o fundador do Movimento Perspectiva, para dizer, a gente precisa fazer uma coisa, orientar uma cartilha, algo rápido que eles aprendem para ir para o campo missionário. E ele começou a fazer isso lá nos Estados Unidos. Em 1974, Billy Graham, Francis Schaeffer e John Stott organizaram o Congresso Internacional de Missões na cidade de Lausanne, lá na Suíça. E o tema daquele congresso foi que todos ouçam a voz de Deus, que todos os povos possam ouvir a voz de Deus. Mas esse Ralph Winter, ele perguntou, povos, o que é povos? Povos são países? Povos não são países. Povos são tribos. Povos são nações. Povos é um grupo de povos, uma etnia. Fala a mesma língua, mesmos costumes, os mesmos hábitos. No mundo, tem 16 mil povos, grupos étnicos. Desses 16 mil povos no mundo todo, 6 mil povos no mundo, ou seja, 6 mil etnias no mundo, cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo, nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar do Evangelho, não tem ninguém entre eles ou perto deles que possa pregar o Evangelho. Por exemplo, 95% de hindus nunca tiveram contato com muçulmanos, 85% com cristão, 85% de muçulmanos nunca tiveram contato com um cristão. Então, aí surgiu aquela expressão, povos não alcançados, para ir atrás desses povos. Então, a partir de 1974, surgiram várias agências missionárias com foco em missões, focados em alcançar os povos ainda, não é países, povos, grupo de povos. O Brasil, na Amazônia, tem 100 tribos indígenas. Na Amazônia, 100 tribos indígenas que não têm missionário, nunca tiveram contato com homem branco para poder pregar o Evangelho a esses homens. Só no Brasil. Se for para Angola, for para outros países, você vai encontrar muito mais povos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, diz que na presença de Deus estarão, João teve uma visão, na presença de Deus estarão povos de toda tribo, língua e nação. Ele está dizendo de toda tribo, língua e nação. A fotografia do final da história já foi tirada. Só falta chegar até esses povos. Por isso, as igrejas estão envolvidas em missão. Como é que nós podemos falar de missão? Podemos levar o Evangelho a todos os povos? Nós temos 4 estágios. Pode passar? 4 estágios. O primeiro deles, pode passar para o próximo, está no próprio livro de Atos 1, versículo 1 e 2. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Lucas.
até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Jesus chamou os discípulos, andou com eles e lhes deu a grande comissão. Quando a gente fala da grande comissão, talvez você nunca ouviu essa expressão. Grande comissão é uma ordem de Jesus para todos os povos. Há uma pequena comissão. Onde é que está a pequena comissão? A pequena comissão é dos 70 discípulos. Sabe a Bíblia fala que Jesus chamou 70 discípulos, os enviou a pregar o evangelho, mas ele disse, vão só falar para os judeus. Não falem para quem não é judeu. Falem só para os judeus. E ele diz assim, se alguém abrir a porta na casa dele, os receber, entrem. Mas se alguém não receber, sacodam os pés, o pó dos vossos pés e vão embora. Essa é a pequena comissão. Porque os 70 discípulos, Jesus está mandando eles para falar para os judeus. Mas no final do seu ministério, Jesus chama os discípulos para a grande comissão. Não é mais para um grupo de povos, é para todos os povos, é para todas as nações. É olhar para o mundo e enxergar onde estão aqueles que ainda não ouviram o amor de Deus, não ouviram do Evangelho, para chegar até eles e poder pregar o Evangelho. Jesus chamou, escolheu os apóstolos, chamou eles e os enviou. João capítulo 20, versículo 21 diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os discípulos foram enviados a partir de Jerusalém. É ali onde eles deveriam sair para poder pregar o Evangelho. E nós olhamos para a história no retrovisor. O que já aconteceu? O que os discípulos já fizeram? Veja, os discípulos não vão, eles ficam em Jerusalém. O que acontece em Jerusalém? Tiago e João foram presos por causa da pregação do Evangelho. Depois são soltos, mas Tiago é morto. E depois Estevão foi preso. Estevão, que foi preso, diante do sinédrio das autoridades religiosas, ele é questionado. Do que você está pregando sobre Cristo, aquele que foi morto? E ousadamente ele traz uma pregação, falando uma exposição desde o Velho Testamento, falando de como as profecias apontavam para Jesus, e ele que viria como Filho de Deus, e ele vai dizer, vocês crucificaram o Filho de Deus enviado. E aí os homens ficaram irritados, tiraram ele para fora, e lá ele foi apedrejado. E um varão, um homem estava de pé assistindo esse apedrejamento, e a história diz que era Saulo, um homem muito zeloso na sua religião judaica. O que acontece então a partir do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos? Há uma perseguição. A liderança judaica em Jerusalém começa a perseguir os cristãos, seguidores de Cristo. É ali então que a perseguição promove a expansão do Evangelho. Deus está permitindo com que as autoridades religiosas questionem a fé dos apóstolos, para que eles se posicionem. Estevão já foi morto, Tiago já estava na prisão, João já estava na prisão, e a Bíblia diz que eles se espalharam por vários lugares. Só que só pregavam para judeus, não pregavam para não-judeus. E este homem chamado Saulo, sabendo que os que estavam em Jerusalém fugiram para vários lugares, os apóstolos se esconderam em algum lugar de Jerusalém, ele recebe cartas para poder prender os seguidores do caminho. Então seguidores de Cristo. Então ele vai em busca desses homens para poder prendê-los. Enquanto ele está indo na cidade de Damasco, ele tem uma visão de um homem que diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele cai do seu cavalo, ele fica cego, e ele diz, o Senhor diz, olha, você é o meu escolhido. Saulo ainda pergunta, quem és tu, Senhor? O Senhor responde, eu sou o Senhor, Jesus, a quem você está perseguindo. Veja, Saulo estava perseguindo os cristãos, seguidores de Cristo. O Cristo aparece em visão para Paulo, diz, você está me perseguindo. Perseguição à igreja? Na verdade, não é perseguição à igreja, é perseguição ao cabeça da igreja, que é o próprio Senhor Jesus.
E o que acontece? Saulo entra na cidade, Deus já manda um homem chamado Ananias para orar para o Saulo. E quando ora por ele, diz assim, o Senhor me enviou. Ora por ele e diz, olha, você é escolhido para pregar o evangelho aos gentios, ou seja, aos não-judeus. Essa é uma parte da história. Mas tem uma outra parte da história que não descreve o nome dos personagens. Isso é bonito, porque na obra de Deus está cheio de anônimos. Está cheio de gente que não tem nome na história. Eu não conheço, você não conhece, mas gente que ajudou o missionário em algum lugar, gente que orou em algum lugar, gente que em algum lugar falou com Deus para poder falar de Jesus para alguém. Sabe aquela pessoa que você evangelizou? Talvez já ouviu de alguém várias vezes e você não sabe, nunca vai saber, talvez nem na eternidade você vai saber. E a Bíblia diz que aqueles que fugiram de Jerusalém chegaram em Antioquia. Em Antioquia, pela primeira vez, começaram a pregar o evangelho aos não-judeus, aos gregos, aos africanos e latinos. E surgiu uma igreja ali. E ali então, como é que essa turma, ninguém conhece a palavra, como é que pode? Alguém sai dessa igreja, vai para Jerusalém, fala para os apóstolos, olha, aquela turma que fugiu daqui, foi lá em Antioquia e tem uma congregação lá, tem uma igreja lá, alguém tem que ir lá. Eles mandam uma pessoa, um irmão chamado Barnabé. Barnabé chega lá, ele vê, puxa vida, é verdade. O mesmo Espírito Santo que desceu em Jerusalém era o mesmo que estava agindo naquele lugar. E ele disse para os irmãos, a obra que Deus está fazendo em Jerusalém também aconteceu aqui. Mas é nesse período que começam a se ouvir a história de que, olha, aquele sujeito que perseguia a igreja se converteu. Mas cadê ele? Quando Paulo se converteu lá em Damasco, Paulo sumiu. O texto diz que ele ficou uns 15 anos sumido, no deserto da Arábia. Fazer o quê? Ninguém sabe. Mais tarde, Paulo vai dizer que ele estava orando, estava buscando a Deus. Quando ele sai lá do deserto, ele começa a pregar, e ele vai para Jerusalém. Os apóstolos não querem se aproximar deste homem. Quem se aproxima dele é Barnabé. Barnabé escuta a história de Paulo, como foi a conversão dele, e Barnabé fala para os apóstolos, realmente se converteu. Se converteu é verdade. Mas os apóstolos não querem se aproximar do homem, não. Paulo, ele entra no templo, e ele começa a conversar sobre Jesus, e cria uma discussão lá, cria um problema, cria um tumulto, e alguns querem pegar Paulo, porque outrora ele perseguia, agora está a favor desse que ele perseguia. Então, os discípulos levaram Paulo até Cesareia de Filipos, colocaram no barco e ele foi embora para a cidade de Tarsus, que era a cidade natal dele. Lá ele fica. E a igreja de Jerusalém tem um problema. Em Antioquia surgiu uma igreja lá. Quem é que vai lá em Antioquia? Uma igreja de não-judeus, uma igreja multicultural. Barnabé, será que você não podia ir lá? Barnabé vai para lá, para a cidade de Antioquia. Barnabé enxerga o desafio, ele vai até Tarsus, vai lá buscar Paulo, Saulo, esquecido pela igreja, pelos irmãos. Eles trazem esse homem, fica com ele, e lá eles ficam. A Bíblia diz que durante um ano ensinaram a palavra todos os dias. E aqueles que ouviam a palavra, se apegaram tanto à palavra, começaram a viver uma vida que, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. E ali surge uma igreja missionária, a igreja de Antioquia. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. E Paulo começa a fazer viagem missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias, onde ele pregou o evangelho. Em vários lugares, abriu igrejas. As igrejas que nós vemos no Novo Testamento. Paulo escreveu mais livros no Novo Testamento. Livros às igrejas. Paulo, ele pregou, treinou liderança, deixou essas igrejas com liderança, até que no final da sua vida, já preso lá em Roma, Paulo, havia uma apostasia em várias cidades na Ásia, porque os irmãos entenderam que Paulo foi preso. Puxa, ele que pregou o evangelho em vários lugares, estava na prisão. Paulo estava sozinho. Paulo escreve uma carta para Timóteo, dizendo: Timóteo, eu estou no fim.
Estou no fim da minha vida, no fim da história. A segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo estava numa prisão que alguns chamam de calabouço. Era um lugar frio, um lugar onde o sol penetrava apenas poucas horas. Paulo tinha sido condenado por decapitação. E Paulo foi morto, foi decapitado. Mas o evangelho não parou. Porque dali surgiram homens e mulheres que pregaram o evangelho em vários lugares. João, o discípulo de Jesus, que escreveu o livro de Apocalipse, João estava na ilha de Patmos, ele teve uma visão do livro de Apocalipse. João tinha um discípulo chamado Policarpo de Esmirna. Havia perseguição no primeiro século depois de Cristo, perseguição aos cristãos, porque eles falavam de tomar a ceia, comer do pão e do corpo do Senhor. Eram considerados canibais. Mas também não é só por causa disso. É porque os cristãos daquela época seguiam Jesus e não o imperador. Queriam seguir Jesus como seu rei e não o imperador. Por causa disso foram perseguidos. Policarpo de Esmirna foi preso. Diz a história que pegaram ele e disseram, nega Jesus. E ele falou, não ia negar. Nega Jesus, falou que não ia negar. Policarpo de Esmirna foi queimado. Foi queimado e quando os homens disseram, olha, você vai ser colocado você vai ser rodeado de lenha, madeira e tacar fogo e você vai queimar. Ele falou, esse fogo que vocês vão colocar em mim, vai queimar e vai passar. Mas se não se arrependerem, o fogo do inferno aguardará por vocês. E ele foi queimado vivo. A história da igreja, no começo, foi marcada pelos mártires. Muitos dos nossos irmãos na fé foram jogados em jaula de leões famintos. Alguns foram decapitados. Diz a história que João Marcos escreveu o livro de Marcos, foi preso em África, na cidade de Alexandria. Foi amarrado às suas mãos. Da mão até aqui no braço, amarrado atrás de um cavalo. Rodearam, arrastaram ele pela cidade, até que não tivesse mais os olhos, até que não tivesse mais os órgãos internos espalhados pela cidade. Aí surgiu uma igreja lá na cidade de Alexandria, a igreja copta, que existe ainda hoje. Jesus chamou os seus discípulos para pregar o evangelho. Pregar o evangelho a todos os lugares. Jesus chama esses escolhidos para irem pregar o evangelho a todos os povos. Em segundo lugar, Jesus vai dar revelação e instrução. Quando Jesus vai dizer que esses discípulos foram cuidados pelo Senhor, ele ensinou esses discípulos como deveriam andar. Versículo 3 diz assim, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus se revelou para os discípulos e ele deu instruções. Jesus escolhe os discípulos. Agora ele está dando a revelação da palavra, mas também instrução de como eles deveriam pregar este evangelho para todos os povos. Como eles deveriam sair de Jerusalém. O que eles deveriam falar? Veja, o texto diz, falou-lhe acerca do reino de Deus, e não da igreja. Falou-lhe acerca do reino de Deus. Reino de Deus é maior que a igreja. Reino de Deus é o governo de Deus no coração de todas as pessoas que reconhecem Jesus como Senhor soberano sobre suas vidas. A igreja, a gente vem aqui, a igreja é o povo de Deus. A igreja não é esse espaço aqui, a igreja são as pessoas em todo lugar que confessam Jesus como Senhor e seu Salvador. O reino de Deus é o governo dessas pessoas. São governadas pelos princípios da palavra de Deus. A vida deles é regida pela palavra de Deus. A maneira como eles enxergam o mundo, a maneira como se relaciona com as pessoas, a maneira como a pessoa ganha o seu dinheiro, trabalha, a maneira como a pessoa enxerga o seu futuro, é baseado na palavra de Deus. Pessoas que a palavra de Deus governa sobre suas vidas.
governa sobre suas palavras, governa sobre sua conduta, governa sobre suas decisões, governa sobre o seu dinheiro, governa sobre os seus bens, governa sobre sua casa. O reino de Deus é o governo de Jesus sobre as nossas vidas. O reino de Deus não tem fronteiras geográficas. O reino de Deus não é invisível, ele é invisível. O reino de Deus é como grão de mostarda. Ele é pequenininho, mas ele é tão imenso, tão grande. É por isso que não tem como medir o reino de Deus. Está em vários lugares. O reino de Deus está com gente que está na prisão hoje. Tem muita gente nas prisões. Engraçado, no Bosque da Saúde tinha um irmão da igreja Holiness, que ele era delegado de polícia. E ele pregava o evangelho na prisão, lá no Carandiru, fazia culto lá no Carandiru. E eu soube da história. Uma vez ele falou, vamos lá, para poder conhecer aquelas pessoas. E eu estive na prisão do Carandiru, eu vi as pessoas que esse irmão levou a Jesus. Esse irmão não está mais entre nós, está na eternidade, mas ele lá na prisão estava a pregar sobre o reino de Deus. O reino de Deus pode estar lá no seu serviço. O reino de Deus pode estar lá na hora que você for pregar o evangelho. O reino de Deus está lá no colégio, quando você vai lá no colégio poder estudar. Você está regido pelos valores do reino de Deus. O reino de Deus está lá na sua casa, a maneira como educa os teus filhos, as tuas filhas. O reino de Deus está onde? Está espalhado pela cidade de Curitiba. Os cristãos em Curitiba não são só regidos pelos valores, pelas leis desse país, mas é o reino de Deus que governa sobre as suas vidas. É isso que Jesus deseja, que todos os povos que ouviram o evangelho possam receber essa grande notícia, viver esses valores do reino. Em terceiro, foram comissionados e enviados. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Foram comissionados. Essa grande comissão, olha, vão receber poder do Espírito Santo, poder para testemunhar. Em nome de quem vocês pregam o evangelho? Em nome de Jesus. Mas com que poder? O poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. É no poder do Espírito Santo que a gente prega o evangelho. Paulo diz que quando ele foi pregar o evangelho aos irmãos, não foi na força da sua argumentação, no poder da sua lógica, mas no poder do Espírito Santo. Nós podemos convencer as pessoas com algumas cartilhas, talvez para fazerem parte da nossa igreja, nossa denominação, essa coisa toda. A conversão verdadeira, alguém se converte quando o poder do Espírito Santo convence a pessoa do juízo e da justiça. Não force a barra, desculpa a expressão, não seja um cristão chato, querendo que a pessoa se converta e fala toda hora. Já falou uma vez? Chega, ore pela pessoa, busque a Deus, fala para que Deus fale com ele. Já falou para o vizinho uma vez? Amém. Não fala outra vez, segunda vez, terceira vez. Já está ficando chato esse negócio. O evangelho, só é evangelho quando chega na hora. Então prega o evangelho para a pessoa e ore pela pessoa, para que o Espírito Santo abra a sua mente, abra o seu coração, para que Deus convença ele do pecado, do juízo e da justiça. Tuas palavras não vão mudar a pessoa. Ela poderá vir, porque você, já que está muito chato mesmo, então vou lá nessa igreja hoje, e a pessoa chega aqui, cumpre o seu dever de... Sabe quando tem aquele retiro? Vai ter retiro? Vamos lá, tem que convidar o vizinho, vamos lá convidar. E aí todo mundo quer convidar. Aí você liga. O amor parece que é assim, um amor imenso para essa pessoa, porque você quer que ela conheça o Senhor Jesus. Pois é, essa pessoa vai no retiro, se ela se converter, você parou de fazer a ligação, vai parar de fazer a ligação. Não liga mais, não chama mais e tal. Pregue o evangelho. Confie no poder de Deus. Eu ouvi a história do irmão na igreja onde eu estou, que orou 40 anos. 40 anos. Era uma irmã, o marido não era crente, ele é na igreja. Orou 40 anos para esse homem se converter. Querido, esse homem se converteu. Começou a chorar. Por que está chorando? Ele falou, eu perdi 40 anos da minha vida. Esse homem estava na portaria, ele não estava escalado para ficar, estava na portaria,
estava a servir ceia, qualquer coisa que for para fazer para a igreja, ele estava tudo, ele queria fazer missão, estava a evangelizar, queria fazer tudo. Por que está fazendo tudo? Ele falou, eu quero compensar os 40 anos que eu não fiz. Perdi a oportunidade de servir ao Senhor Jesus. Um homem cheio de alegria de servir ao Senhor. Ficou hospitalizado. No hospital, todas as pessoas que estavam no quarto onde ele estava, ouviram falar de Jesus. Qualquer enfermeira que ia, ouviu falar de Jesus. Médico, ouviu falar de Jesus. Esse irmão não está mais entre nós também. Está na eternidade. Mas ele viveu intensamente Jesus. Mas por quê? Porque foi Jesus que convenceu ele. Algumas pessoas talvez não vão querer saber de Jesus, porque o crente, desculpa a expressão, é chato demais de falar. Colega de trabalho, vizinho, o primo, talvez hoje domingo, você vai almoçar com alguém e você vai chegar um pouquinho atrasado, porque eu estou falando muito aqui, aí você chega lá e esse irmão vai dizer assim, os teus familiares vão dizer assim, lá está chegar o crente. Tem familiares que fazem isso. Lá está chegar o crente, por quê? Porque é chato mesmo. Desculpa a expressão, meus queridos. Não. Fale com amor. Falou com amor? Agora deixa com Deus. Fala, Espírito Santo, trabalha na mente dele. Manda alguém para falar de Jesus para ele. Manda alguém para convencer. Não para de orar para que Deus abra a mente e o coração dessa pessoa. Agora, se você for muito chato, você não está deixando o Espírito Santo fazer a obra. Você quer fazer no braço. Quarto, a promessa e o cumprimento. Promessa e cumprimento. Receberão poder para poder pregar esse evangelho. Esses discípulos receberam esse poder, sim. Mas eles tiveram dificuldades de sair de Jerusalém, como eu já estava explicando. E às vezes a gente também tem dificuldade. Falo ou não falo? Alguns têm vergonha, outros têm medo, alguns têm resistência para poder falar. Mas a verdade é que o próprio Deus não força a gente. Não. Nós falamos aqui, nós temos que falar de Jesus, sim. É uma ordem. Você fala se você obedece ao Senhor Jesus. Se você não quiser, fique tranquilo. Se nós não fizermos missão, Deus vai chamar outros. Se nós não fizermos, Deus vai chamar outros. É um privilégio fazer parte. Não é, meu Deus, se a gente não for, querido, Deus vai chamar outras pessoas. Se você não orar, não contribuir, se você não for, querido, fique susse. Deus vai chamar outras pessoas. Deus já tem as pessoas que Ele vai chamar para ir. Mas fazer parte da missão é um privilégio. Queridos irmãos, é um privilégio. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês fazem parte dessa história. Vocês oraram, têm orado, vocês contribuíram. Mas enquanto eu fazia esse sermão, eu pensei na igreja Holley de Curitiba. Pastor Rogério falou algumas vezes aqui no púlpito que essa igreja não só tem dado ofertas para ajudar a manutenção dessa igreja, mas tem ajudado outras igrejas. Pastor Rogério falou que as ofertas de vocês estão socorrendo outras igrejas Holiness aqui no Brasil. Essa igreja Holiness, não estou falando das paredes, estou falando de vocês. Vocês têm abençoado outras igrejas Holiness do Brasil. Vocês têm abençoado missionários, não sou santareno, outros missionários. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, que igreja é essa? Talvez vocês não imaginam o que Deus quer fazer através dessa igreja, através de vocês. Essa obediência que está no coração da igreja, de querer participar da obra de Deus. Essa obediência que está aí no coração de vocês. E a minha oração é que isso não acabe. Não é por causa de mim, mas é por causa da grande missão. E eu comecei a orar a Deus, levante homens e mulheres nessa igreja Holiness, que pensem que o evangelho é para todos os povos. Queridos, 2.000 povos
Ou seja, 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de Jesus. Estão perdidos. Entre eles não tem um missionário, uma igreja, uma Bíblia. E nós fomos chamados por Jesus para poder pregar o Evangelho. Se nós não formos, talvez podemos orar para que Deus mande alguém. Manda uma outra pessoa, mas eu vou estar orando. Eu vou dar um pulo bem grande para terminar o meu sermão. Eu quero dar algumas coisas bem práticas para você fazer. Coisas bem práticas. Primeiro, tenha uma vida devocional. Quer ser usado por Deus? Quer obedecer à vontade de Deus? Mantenha uma vida devocional. Você tem que se alimentar de Deus. Você tem que levantar da cama e falar assim, primeira coisa a fazer, eu quero ter uma comunhão com meu Deus, orar, buscar a Deus. Não negocie a vida devocional. John Stott esteve aqui no Brasil, foi pregar na Conferência Fiel. E depois de pregar, um jovem falou assim, pastor, qual é o segredo? John Stott, todos os livros que ele escreveu foi best-seller. Não sei nenhum livro que ele escreveu que não foi o mais vendido. Qual é o segredo, pastor, de pregar, Ele falou assim, todo dia eu faço uma coisa. Eu leio a Bíblia e faço oração. Sabe aquela musiquinha da escola dominical? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração para, se quiser crescer. Então, faça isso. Ontem à noite eu falei para os jovens, aqui à noite, eu falei o seguinte, oração e leitura da Bíblia são as coisas mais fáceis de fazer, mas também são as coisas mais difíceis de fazer. Põe em dia sua vida devocional. Segundo, desenvolva uma vida missional. Quando a igreja fala assim, vamos fazer uma coisa, aliás, eu estou meio que falar no molhado aqui. Eu tenho uma admiração muito grande por essa igreja. Porque quando se fala em fazer alguma coisa na igreja, a igreja aparece. E eu gostaria que vocês continuassem assim. Se você não faz isso, você tem que fazer isso. Se você veio de outra igreja, está vindo na igreja Holland de Curitiba, essa igreja Holland tem um DNA. E uma das marcas do DNA da igreja é se comprometer, não é se envolver. Se comprometer com a igreja. Vai ter o Hari Matsuri? Estou dentro. Vai ter não sei o quê? Estou dentro. Vai derrubar paredes? Estou dentro. Vamos limpar o chão? Estou dentro. Na recepção? Estou dentro. Não queira vir para a igreja para assistir o culto e ir para casa. Há espaço para você servir a Deus nessa igreja. Desculpe, pastor, se não há espaço, mas eu estou falando aqui. Queridos, há espaço para servir a igreja. E servir com o quê? Com os dons que Deus te deu. Mas eu não tenho um dom. Então começa a servir e vai descobrir. Começa a servir os irmãos. Jovem, chega na igreja para servir. Adolescente, chega na igreja para servir. Os irmãos mais experientes, chega na igreja, eu quero servir a igreja. É a vida missional. Sabe por quê? Ninguém pode pensar em povo não alcançado. Ninguém pode dar fruto lá distante. Você não dá fruto aqui. Tem que dar fruto aqui. Ô querido, não queira dar dinheiro para Angola se você não dá dinheiro para a igreja Holland de Curitiba. Não queira dar dinheiro para missões lá na Ásia se você não abençoa a igreja onde você serve. É aqui que começa. É aqui onde Deus vai trabalhar no seu coração, um coração missionário. Terceiro, tenha uma vida relacional. Queridos, o cristão não é uma ilha, não é uma pessoa isolada. Não, a pessoa que não se relaciona com as pessoas. Dizem, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Dizem que 93% dos cristãos não tem amigo que não é cristão. 93% dos cristãos não tem amigo que não seja cristão. Só tem amigo cristão.
Se nós queremos evangelizar as pessoas no nosso lugar de trabalho, nosso vizinho, qual é a forma de chegar até eles? Amizade. Mas se eu não quero amizade com os não cristãos, como eu poderei me levar o evangelho para essas pessoas? Então, talvez é hora de fazer amizade. Ter uma vida relacional. Se relacionar com as pessoas da igreja, mas também se relacionar com os vizinhos. Se relacionar com o colega de trabalho. Se relacionar com o colega no colégio. Lá na faculdade. Se relacionar com as pessoas. Porque nesta relação que você tem, que você vai ver Deus usar a sua vida para abençoar aquelas outras pessoas. Essa bênção de Deus vai chegar a outras pessoas porque você está se relacionando com essas pessoas. Desenvolva uma vida relacional. Só lembrando, não seja chato de ficar falando toda hora. Quarto, preze para uma vida educacional. Aprenda. Eu quero aprender mais sobre Deus. E a minha oração que eu fiz por vocês, antes de pregar aqui, que eu vou fazer daqui a pouco, é que você tenha sede, tenha fome da palavra de Deus. Deus, dê fome da tua palavra a todos os irmãos aqui. Um desejo profundo de querer saber mais sobre Deus, sobre a sua palavra. E Deus faz isso sim, a gente ter fome da palavra de Deus. Tenha sede e fome pela palavra de Deus. Em quinto, separe um tempo para você buscar a Deus. Se você não separar um dia, um horário, um lugar para orar, não vai acontecer. Se você não disser, olha, antes de eu dormir, casal, por exemplo, não vai no quarto sozinho, não, chama o brother ou a sister, chama, vamos lá, e aí fala, olha, vamos fazer o nosso devocional. Casal que ora junto é um casal forte. Estão brigados? Tem um remédio, oração, orem junto. Quero ver você orar, brigado com seu esposo, com a sua esposa, na presença de Deus, e ele do lado aqui, ela do lado aqui. Quero ver você orar. Não vai orar. Vai se reconciliar primeiro e depois você vai orar. É um remédio santo. Santo. Tem um momento para orar. Tem um momento para buscar a Deus. E organize uma agenda. E esse aqui é o último. Organize uma agenda para você estar com pessoas. Com pessoas. Nós estamos numa época onde nós estamos correndo muito. Nossa agenda é tomada por trabalho, tem muita coisa para fazer. E nós estamos perdendo a oportunidade de estar com pessoas. Em casa, desliga a televisão. Liga o celular. Compra aquele negócio lá de quebra-cabeça, todo mundo junta. Aí, vamos lá, todo mundo agora vamos juntar quebra-cabeça aqui. É bom. Façam joguinhos lá em casa com a sua esposa e seus filhos. Orem junto. Tenham uma noite de família para curtir. Todo mundo na cozinha, fazer comida, mas tem essa vivência. Crie memórias. Memórias que quando esse menino, essa menina tiver os seus 50 anos, ele sabe como foi a sua infância em casa com seus pais. Recebeu alguém em casa? Bota ele nessa agenda também. Ó, querido, aqui na nossa casa é assim. Você vê no dia que a gente tem o dia da família, você está junto. Desliga o celular, põe ali. Queridos, nós não poderemos levar o evangelho a todos os povos se nós não vivemos missões aqui onde nós estamos. Missões não é só ir, é aqui onde nós estamos. Deus abençoe. Amém. Eu quero orar, pastor Rogério. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por essa igreja que pensa em alcançar todos os povos. Uma igreja que está obediente à tua palavra, à tua missão. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra não volte para ti vazia, Deus. Faça tão no teu coração. O Senhor que conhece vários irmãos e irmãs aqui que têm sido obedientes à tua missão. Meu Deus, se tem alguém aqui que tem dificuldade para fazer devocional, Espírito Santo, nesta manhã, ajude esse irmão, essa irmã, a buscar ter uma vida devocional. Deus, se está aqui alguém
que não tem fome, faz tempo que não lê Bíblia, faz tempo que não ora mais, não tem isso como prática da sua vida, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz com que esse irmão, essa irmã tenha fome e sede da palavra de Deus. Oh Deus, tenha misericórdia, Senhor. Toca nesta vida, neste coração, para ter fome e sede da Tua palavra. Meu Deus, se tem aqui alguém que gostaria nessa semana, esses dias, falar de Jesus para o seu vizinho, o seu colega, oh Deus, que o Teu Espírito Santo dá este poder sobre esse irmão, essa irmã. Receba poder do Espírito Santo nesta manhã, para pregar Jesus com sabedoria, com ousadia e poder. Oh Deus, obrigado pelo pastor, pela liderança dessa igreja. Obrigado, Deus, pelo amor que eles têm. Obrigado, Jesus, por todas as vidas que servem ao Senhor neste lugar. Deus, que a partir dessa igreja, muitas pessoas venham conhecer o Senhor Jesus aqui em Curitiba. Mas também, Senhor, que essa igreja possa enviar homens e mulheres a lugares distantes. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. O pastor Santareno, ele sempre passa um relatório, né, das coisas que ele faz, né? Então, tal semana estou indo para tal lugar pregar, no Congresso de Missões, estou indo lá palestrar e tal. E ele é muito ocupado. Então, é um privilégio nós temos o Santa aqui conosco, né, e a disposição que ele sempre dá para a nossa igreja, né? Então, eu vou no encontro de pastores aí, todo mundo conhece ele. Ninguém conhece o pastor Arabória. Mas o pastor Santareno o pessoal conhece, né? No Perspectiva também. Então, com gratidão no coração, né? Nós queremos agradecer, Santareno, é um privilégio você estar aqui presente e a gente poder fazer parte da sua história também, na sua família, né? Nós temos que agradecer. Eu gostaria de colocar agora a parte de avisos. Nós temos um boletim aniversariantes da semana. Hoje, Isaac Noui, Deus abençoe, Isaac, onde quer que você esteja. Camila Camino também faz hoje. E Rodrigo Tomio Takahashi. Deus abençoe todos os aniversariantes hoje. Amanhã, a Kemi Marcela Fukui. Oi, Kemi, Deus abençoe. Dia 2, senhor Shinobu Yamazaki. Acho que está no culto 16. Deus abençoe, senhor Shinobu. E dia 3, Felipe Hiroyuki Ojima. Deus abençoe todos os aniversariantes da semana. Pode trazer um bolo na semana que vem, a gente espera, né? Um bolinho grande para todo mundo, né? E que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês, que o Senhor esteja estendendo sua mão e vocês possam estar cheios da graça, do amor de Deus sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar para a parte de avisos. Se faltar, eu complemento, mas vamos lá. Nosso portal. Hoje a porta-voz é outra. Hoje não é o Gabriel. Bom dia, igreja. Dando continuidade aos avisos, gostaria de informar que amanhã ainda tem o último encontro, antes, né, do centenário, sobre a oração em jejum. Então, os encontros acontecem na plataforma Zoom e o link vai ser enviado no grupo do boletim, tá, para vocês acompanharem, para estar esse tempo junto, participando e orando nesse tempo de consagração. Próximo. O plano de leitura bíblica, né, tem disponibilizado 100 folders do plano de leitura diária, para ter esse tempo de crescimento espiritual, né, de toda a igreja, e ele está disponível lá na recepção. Então, no final do culto, se quiserem passar por lá para retirar o seu, tá, fique à vontade.
O curso de batismo, ele também está para começar, então quem ainda não é batizado, quiser tomar, né, esse passo, esse compromisso, passo de fé, pode falar com o pastor Arabori para começar a nova turma, tá? Do rendimento financeiro, do relatório do rendimento financeiro da Juvep de 2025, a receita foi 7.000, a despesa 11.792 aproximadamente, a diferença foi de 4.700, que o pastor missionário Sato esteve falando, né, na semana passada. Então, vamos estar orando, né, contribuindo. E também tem uma carta de agradecimento da Rollins de Guararapes, que foi enviada no boletim. Então, quem quiser estar lendo na íntegra, o pastor Alexandre Okamoto esteve enviando, né, essa carta em agradecimento à igreja de Curitiba e aos jovens que foram, né, ajudar na colônia de férias lá na igreja de Guararapes, né, que atendeu 50 crianças. Então, agradecemos o Giovanni Curso, o João Pimentel, a Gisele Funai e também o Caio Fumia. Tá? E é isso. E também do transporte para o centenário, que vai acontecer, né, no próximo final de semana. Vai ter uma saída na sexta-feira, às 23 horas. Então, cheguem antes, né, para não atrasar a saída. E a Kemi deve ter feito já alguns grupos aí no WhatsApp, vai ser dadas informações em cada grupo. E no sábado também vai estar saindo mais uma turma aí, às 23 horas também, certo? É isso. Alguém quiser complementar? Obrigada. Obrigado, Sueli. Segunda-feira, eu fiz uma visita a duas pessoas no hospital. Uma delas foi Koik-san. Ela estava bem. Até quando eu cheguei, ela lembrou de mim. O pastor! E a gente teve um tempo conversando, orando junto, e ela ia ter alta na quinta-feira agora. Infelizmente, houve uma infecção que ela acabou contraindo e foi muito rápido, né? Então, ela acabou falecendo ontem, de madrugada. E então, vamos fazer um culto de despedida hoje à tarde. Eu gostaria de pedir ajuda para os homens fortes, né? Essas duas primeiras fileiras aqui, a gente tirar e colocar no corredor, para dar espaço, né? 11h30, mas entre 11 e 11h30 o corpo vai chegar para ser velado aqui no templo. A Koik-san é uma senhora assim, que desde quando eu cheguei aqui na igreja eu me lembro dela, da família, né? A Batian, a avó, a Selma, que sempre fez parte da liderança da igreja, e a Pati, né? Na época era adolescente, a gente também, né? Era jovem. Então, como é uma família assim, né? Aqui na igreja, a Koik-san, ela pediu, né, que se houvesse um velório, ela gostaria que fosse na igreja. Então, estaremos fazendo o culto de despedida, vai ser às 13h30, hoje à tarde. E o enterro vai ser às 16 horas. Né? Semana que vem, não teremos 2 cultos. Então, é importante, não chegue em 8h30. Né? Chegue em 9 horas, vai ter culto sim. Então, todos os domingos vai ter culto conjunto em setembro, porque vamos ter muitas coisas, atividades fora. Então, todos os cultos serão às 9 horas, e no dia 14 vai ter a Santa Ceia. Né? Então, só avisando, por favor, a semana que vem não chegue às 8h30, depois vem reclamar. Né? Já está sendo avisado aqui. Eu acho que aqui em Menos Homem não colocaram, né? Que não vi nos avisos. Dia 12 de outubro vai ter o Dia da Família, novamente. Vai ser na Chácara Rei da Glória. Então, toda a igreja está convidada e o convite é aberto para vocês convidarem mais pessoas para estar conhecendo o local. Né? É um local muito bonito, né? E vai ser um sistema mochiori. Né? Cada um leva um prato cheio de comida. Cheio de comida. Então, a Santa Ceia não haverá Santa Ceia semana que vem, a Santa Ceia será no dia 14 de setembro, perdão. Tudo bem? Ok? Então, agradecer a Deus pelo cuidado, e vamos ficar de pé para encerrar o culto dessa manhã.
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça a sua glória sobre a tua vida, onde quer que você esteja essa semana. Que o Senhor te acompanhe e te capacite a ser vaso de bênção, instrumento do Senhor. Onde quer que você esteja, o Senhor te abençoe e abençoe os que estiverem ao teu redor. Que a sua família seja exemplo de fé, de compromisso, que o Senhor te guarde a sua família. E onde quer que você esteja, o Espírito Santo toque, através dos seus lábios, através das suas ações, tudo aquilo seja glorificado no nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e o culto está encerrado. Olá, igreja. Confira alguns avisos sobre o Centenário Holiness. Nosso culto de celebração acontecerá no dia 7 de setembro de 2025, um domingo especial, às 15 horas. Será realizado no Espaço Raca. O endereço é Rua São Joaquim, número 460, no bairro da Liberdade, em São Paulo, capital. Para participar do culto de celebração, é fundamental confirmar sua presença pelo formulário enviado no grupo de boletim da igreja. A confirmação é importante, pois há limitação de vagas. E atenção, o transporte será disponibilizado apenas para membros da igreja. Garanta já sua vaga. Ainda temos alguns exemplares disponíveis da Bíblia do Centenário, na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Essa edição especial traz, com exclusividade, a história da origem da nossa denominação. Uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre nossas raízes e também para presentear alguém especial. O investimento é de R$ 56,80. Para adquirir, é só falar com a Mariana, secretária da igreja. Você também pode fazer parte do Centenário por meio da sua oferta. As contribuições de recursos financeiros podem ser feitas com o valor que você sentir no coração. Para isso, preencha o formulário disponível no grupo do boletim da igreja. Além disso, você pode contribuir com orações. Uma das maneiras mais preciosas de se envolver com o Centenário é através da oração. Que possamos clamar a Deus para que Ele nos encha de gratidão pelos 100 anos de história e legado, nos ajude a reconhecer nossa identidade como igreja e nos dê clareza sobre a missão que temos para o tempo futuro. Thank you.